Olá, boa noite. Estamos começando o programa Paz e Amor e hoje de um jeito muito diferente, muito especial, porque eu vou receber agora aqui uma grande personalidade no mundo cristão. Nós vamos receber muitos conselhos, nós vamos receber muita força de Deus. E nada melhor do que ele, que sabe o que é passar por momentos difíceis. Ele é autor de 2 best-sellers que já venderam 12 milhões de cópias e já foram traduzidos para mais de 30 países. É isso mesmo. O livro atual desse grande homem de Deus trata de depressão, ansiedade, tristeza, pessimismo, remorso, inveja, ciúme, ingratidão e muitos males da vida humana. Mas ele entende do assunto e ele vai hoje aqui compartilhar com a gente como é vencer todos esses males. Vem pra cá, Padre Marcelo Rossi. Boa noite, Deus abençoe. A Jesus toda honra e glória. Por favor. Lembrando a todos, sou apenas servo de Deus, mas que importante poder servi-lo, né? Olha, Padre Marcelo Rossi, eu estou assim muito honrada de estar recebendo o senhor aqui no programa. A gente que sempre acompanha as suas mensagens, as suas pregações, a sua experiência, a gente sabe que o senhor fala realmente do que está aqui dentro e do que vem do alto. E mais do que falar de Deus, eu estava escutando você aqui por trás, infelizmente muitos falam de Deus, poucos têm a experiência com Deus. Então, bendito o Senhor, que eu nasci, um pouquinho que muitas pessoas não têm noção. A renovação carismática católica, ela surgiu no mundo, tá? E graças a Deus também dentro da Igreja Católica. E um pedido do Papa, e foi nos Estados Unidos, em Duchness, em 1967, em fevereiro. Coincidência ou providência, eu nasci em maio de 1967. E minha família nasceu, porque eu nasci de um berço da Igreja Católica e da renovação carismática. O que é a renovação? É uma espiritualidade, levar a pessoa a ter a experiência dos carismas dos primeiros cristãos. Como é importante essa igreja que fala, né, de um Jesus vivo, de um Jesus verdadeiro, de um Jesus que é atual e que tem poder. Então foi assim que eu nasci. O tempo passou. Como criança eu acompanhava a minha família, e aí coisas que eu não contei na criança, que é uma coisa inédita, tá? Ficaria uma biografia. 14, 15 anos eu comecei a fazer, por causa da altura, ginástica e correção de coluna, cifose, lordose, Você tem 1 metro e quanto? 1,95 m. Muito tá? alto. E aí eu acabei fazendo um curso de musculação, me tornei instrutor de musculação e destruí vários corpos. Foi aí que eu falei, não, preciso fazer educação física. Me formei em educação física. Aí é uma outra história. E me afastei de Deus. Então, alguém que teve um conhecimento com Deus, uma experiência com Deus, como criança. Adolescência, como adolescente, me afastei, e juventude. E foi com a perda de uma pessoa que eu amava demais, que eu parei para pensar o que são 70, 80 anos, ou músculo, nossa, era super forte, ou lutar arte marcial, que naquela época, hoje tem artes mistas, aquilo lá estava começando na minha época. Então, Jesus foi me chamou, eu tenho certeza. Eu digo a ele, tem tantas pessoas melhores, mas há um ditado que diz, Deus escolhe, e quando Ele escolhe, Ele capacita. É verdade. Então, eu não programei nada na minha vida. Me formei em educação física. Aí depois eu disse ao meu pai, que aí foi o mais difícil, meu pai e meu avô, que eu sou filho mais velho. Eu sou a continuação da família Rossi, é uma família italiana. Então há uma tradição, eu ia continuar, eu sou o único que continuaria a família Rossi. Ou seja, ia ter muitos filhos, ia casar. Meu pai é gerente de banco. Meu primeiro carro, com 18 anos, eu ganhei de presente, era um Passat. Então, eu já tinha minha academia tudo montada. Olha aí. Eu larguei tudo quando eu conheci esse Jesus maravilhoso. E eu tive, primeiro, a dor. Na dor, eu me encontrei com Jesus, que nós chamamos de experiência que eu já tive, mas foi um reavivamento.
foi aí que eu posso falar? Sim. Eu sei que tem um monte de pergunta. Não, pode falar. Aí eu fiz um estudo, fiz filosofia. Quis estudar todas as religiões, portanto, o respeito que eu tenho a todas as religiões. Que maravilha. Mas eu me apaixonei pelo cristianismo. A novidade de um Deus que se faz homem me conquistou. E aí outra história, o catolicismo, me apaixonei e eu quis ser padre. Só que essa foi a parte mais difícil. Chegar a meu pai e dizer a ele: pai, eu vou ser padre. Eu estava terminando a faculdade de educação física, foi esse chamado. Já não estava namorando. Então, mas chegou a namorar? Nossa, eu era... Várias namoradas? Não tanto, até que eu tinha o culto ao corpo. Então era uma pessoa, você imagina, já admitia todos, cheguei a usar anabolizante esteroide, cheguei a treinar com, todos conhecem o ator Arnold Schwarzenegger. Sim. Ele foi o Mr. Universo. Eu treinava com a pessoa que chegou a ser Mr. Universo como ele. Ou seja, o senhor tinha um culto ao corpo. Eu fiz o culturista, a palavra é essa correta. Jesus arrancou um homem que estava nesse mundo, que treinava corpos, formado depois para treinar almas. Que maravilha, Padre Marcelo Rossi. O senhor, todo mundo sabe, o senhor já declarou isso em todos os lugares que o senhor já foi e vai, porque o senhor descobriu uma grande missão dentro da sua missão, que foi após o senhor viver a depressão, né? O senhor descobriu que o senhor tinha que ajudar multidões, não é verdade? Na verdade, é interessante. Primeiro, Deus é amor. O amor, esse Deus amor, ele não manda enfermidade. Porque muitas vezes eu vejo isso. Quando eu vou orar para alguém, eu creio que Deus tem o poder de curar. E já vi isso. E não é isso que vai me levar para o céu. Senhor, eu curei em teu nome. Pega na palavra de Deus. Eu não te conheço. É o amor que eu tenho ao menor. E isso que vai me levar para o céu. Mas voltando. Na depressão que Deus permitiu, na minha liberdade, que eu passasse. O que foi essa depressão? Por que surgiu isso? Imagina a minha missão. O ser padre, são 21 anos de sacerdócio. 7 anos de estudo. 3 de filosofia. Mas eu fiz 3 faculdades com educação física, né? E 4 de teologia. E, querendo ou não, foram anos dedicados, eu estou com 48 anos, para servir ao Senhor. O que aconteceu comigo, por isso que eu disse, quando que eu percebi que eu estava com depressão? Quando eu percebi, gente, eu larguei tudo. Eu entreguei um carro que eu tinha, que era do ano, Passat, era o melhor carro, eu entreguei para minha irmã. Eu deixei tudo para servir Jesus, por amor. Quando eu comecei a perceber que eu estava celebrando a missa, eu nunca deixei de celebrar nada. E eu simplesmente perdi o termo que eu acho mais fácil. A vida perdeu o colorido para mim. Então eu fazia por profissão, entre aspas. E nunca foi. Tire fora esse PRO, não é missão. Quando eu perdi isso, quando eu já começava a ir na missa, já orava no horário, no relógio, meu Deus, tem uma coisa errada. Começava a rezar, já não tinha aquela sede de oração, alguma coisa está errada, eu não estou bem. E aí foi algumas dicas que eu vou dar depois, que foi o filia. Na verdade, isso aqui é uma trilogia. Sou apaixonado por grego antigo, koiné, que é da Bíblia. Então nós temos o ágape. Ágape é o amor incondicional. Nós temos o filia, o eros. Eu nem vou escrever, nem precisa, porque o mundo escreve do eros. É verdade. Tudo que vem eros é aquele amor que você ama hoje, você gosta, amanhã você não suporta. Hoje eu posso gostar de chocolate, amanhã nem posso enjoar, não quero ver. Isso é eros. Que aí pode também ser erotismo, de pegar, ficar, né, que é o mundo. E o filia é o amor filial. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu já tinha escrito um outro, que era o segundo, que é ágape, kairos, Sim. é o tempo de Deus. Mal sabia, profecia acontecendo comigo, que tudo aquilo que eu escrevi na unção, eu ia ter que viver depois. O tempo de Deus. 7 meses, 22 dias, em que Deus permitiu que eu passasse um deserto. Mas, exemplo, você lida como sacerdote, você lida com a escória, entre aspas, para não usar a palavra, o lixo dos outros. Tá? Então, você imagina que a pessoa, eu trabalho com todas as classes sociais, eu sou padre,
Então, da pessoa mais simples a uma criança, né? Eu atendia vários casos, mas eu não acreditava, por isso que eu mordi minha língua. Eu não acreditava na depressão. Padre, nesse momento que o senhor descobriu, né, o gosto da depressão, que é terrível, que muita gente que está em casa agora que nos acha que é vendo, frescura. Atendendo as pessoas, a pessoa chegava para mim, olha, eu tô com isso. Eu falava, meu Deus, Bobagem. vai comigo no hospital de câncer, vai fazer um trabalho voluntário, pensava comigo. E muita gente acha que isso é bobagem mesmo, acha que depressão é charme, né? Acha Não que tem depressão idade, atinge classe social, seja ela qual for, principalmente mulheres. é verdade. Mas, Nesse tá. momento que o senhor estava vivendo esse inferno, porque é um inferno, né? Quem vive com depressão, quem já teve sabe, ou quem tem sabe disso. Uma escuridão, realmente a vida sem cor. O senhor perdeu a fé? Jamais. Pelo contrário, aí que eu comecei a fazer o seguinte. Uma das coisas que eu nunca tive problema, eu e a cama nos dávamos bem. Insônia, não sabia o que era essa palavra, graças até conhecer a depressão. Fica um dia sem dormir. Quando eu digo insônia, é aquela noite mal dormida, que você começa a dormir, você acorda e depois você não consegue mais deitar. Aí você vai, liga a televisão, aí você vai assistir todas as séries que você possa imaginar, meu pai tem uma locadora, então eu via, que eu não gosto de propaganda, né? Então eu evitava propaganda, então eu já ia para a série, tudo que você possa imaginar. Aí foi aí que eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu estava tomando muito anti-inflamatório, as pessoas não sabem, mas por causa da coluna. Então eu cheguei a pesar, não agora, antes era músculo, tá? Mas por causa desse músculo e todo exagerado, eu fui lesionando minha coluna. Não chegou a hernia de disco, que Deus é maravilhoso, mas é uma discopatia degenerativa. Imagina, só para as pessoas entenderem, uma protusão significa tocar, as colunas elas vão tocando. Isso aí é uma hernia de disco. Uma discopatia é como aquele que tem um amortecedor, ele está gasto. Então, quando ele começa a tocar, dói muito. Dói muito. É verdade. E aí você toma um remédio. Só que o anti-inflamatório, eu tomei durante mais de 1 ano e pouco. O que aconteceu comigo, eu fui inchando. Eu cheguei a pesar 128 quilos. Que era, no fundo, o que é? Não era porque eu comia demais, era inchaço. Inchaço do remédio. E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a emagrecer, fiz uma dieta maluca. Porque eu sei que eu trabalhei com estética feminina, então eu sei como ajudar alguém a emagrecer facinho. Eu faço a pessoa perder 30, 40 quilos em 2 meses. Meu Deus. Só que é loucura, tá? Mas a pessoa vai emagrecer. E o senhor fez uma dieta assim? Mais ou menos. Pior, tá? Mas cheguei a emagrecer, cheguei a pesar 60 quilos. O senhor pesa quanto hoje? Agora, segundo o médico, estou na faixa dos 80. 80. Tá? Mas, o detalhe, por que esse peso? Eu poderia pesar mais. Mas eu fortaleci a coluna. Hoje eu não tomo, para a glória de Deus, nenhum remédio. Descobri que eu sou alérgico a paracetamol, tá? Então, se eu precisar tomar remédio, alguma coisa para dor, que eu não tomo, evito, seria um dipirona. Não vou falar marca de remédio. Então o senhor não toma remédio para depressão, para dores, Nunca nada? tomei para depressão. Nunca? Conversei com meu amigo, ele falou assim, meu fígado estava tão machucado com o anti-inflamatório, e não só anti-inflamatório, eu misturava outros remédios, tinha paracetamol, exemplo, eu não vou dar nome, né, mas tem vários remédios para dor de barriga, para isso, que tem paracetamol, ou para dor de cabeça. Então, você vai somando tudo isso, é um perigo. Então, eu não podia. Então, olha o desafio. Eu tinha que me libertar sem remédio. E aí que ele falou, você vai ter que confiar na sua fé. Graças a Deus. Funcionou. Que coisa maravilhosa. Padre Marcelo Rossi aqui no programa Paz e Amor. Que maravilha isso. E muitas famílias estão vivendo verdadeiros conflitos. A família no mundo, a família na terra está realmente vivendo um momento difícil. É briga no casamento, são separações, filho na droga. Enfim, as pessoas vivem sem amor de verdade. E a gente quer muito que o senhor aconselhe algumas famílias que disseram os seus problemas. Pode ser assim? Pode. Vamos para a primeira pessoa que falou do problema familiar? Vamos ver. Eu tenho um tio que ele tem problema com bebidas e isso está trazendo uma série de problemas para minha família.
Ele parou de trabalhar, ele parou de ajudar a família. E a gente não sabe o que fazer mais. Então eu preciso de ajuda, preciso de dica, preciso de uma orientação para poder ajudar esse meu tio. Antes do senhor responder, Padre Marcelo Rossi, eu vou dar um recadinho aqui, tá bom? E ele vai responder. Quem sabe você está vivendo, de repente, uma situação também tão parecida, né? Mas eu quero falar aqui, gente, de Nato Shark. É isso mesmo, olha, problemas articulares, né? Problemas aí de artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, reumatismos em geral, problema na coluna. Nato Shark, ele tem ajudado milhares de pessoas e é um produto 100% natural. O telefone que você vai ligar agora e vai pedir o seu, tá aí na sua tela, ó, 4062-9020, 4062-9020. O Nato Shark não tem para vender na farmácia, só vende através deste telefone. Você liga pra gente, a gente retorna para você. Muita gente me pergunta, se esse remédio funciona mesmo? O padre falou ali no problema protusão ou protrusão. Protusão. Pronto, eu tive exatamente um problema desse na minha lombar. Tomei vários antibióticos, fiquei inchada também, fiz fisioterapia, melhorava por um período, daqui a pouco estava com dores de novo. Mostra o meu salto aqui, gente. Usar um salto desse, nunca mais na vida. Isso é um crime. Seria um crime. Olha a altura, né? É uma escada. E aí, de repente, me apresentaram esse produto. Eu disse que eu não acreditava, que eu não ia tomar não, que isso era muita mentira e tal e tal. Aí, meu marido disse, tome, você vai tomar sim, vamos experimentar. E eu comecei a experimentar. E com uma semana que eu estava tomando direitinho, eu me levantei da cama sem dores, gente. Eu pude recomeçar a minha vida, voltar para a minha caminhada, fazer minhas tarefas domésticas de uma dona de casa, voltar a usar salto, né? E fazer tudo sem dores. É por isso que eu indico para você. 4062-9020. E quando isso não tinha acontecido comigo, quando isso aconteceu comigo, eu nem tinha falado de Nato Shark aqui para vocês, não. Eu só tô falando porque funcionou comigo. 4062-9020 é o telefone que você liga agora e pede o seu Nato Shark, tá bom? É isso aí, Padre Marcelo Rossi. Então, o conselho foi que ele está passando uma situação difícil com bebidas. Eu vou abrir até mais o leque. É até lido no capítulo 7 do Filia. Na verdade, o Filia era um livro, se transformou num diário. Acabou sendo uma experiência do Espírito Santo fantástica. Para mim, foi um reavivamento. Hoje eu bendita depressão que me levou à oração e que me levou à unção. Não que eu não estava antes, mas... Algo mais profundo, né? Não foi um deserto, mas que, diz o Senhor, a Samaritana, capítulo 4 de São João, se tu conhecesses o dom de Deus, não seria... que ela estava indignada, ele pedindo a beber... Não seria eu a pedir, você pediria de beber para mim. E a água que eu darei do seu interior não vai só matar a sede, mas vai te dar vida eterna. É verdade. É um rio de água viva. Mas voltando ao conselho familiar. Seja esse vício, ou o vício que nós temos, droga mesmo, drogas pesadas. Sim. Infelizmente, hoje os jovens estão... Muito. Nossa, agora há pouco tempo uma reportagem, mais de 1 milhão de êxtase, né, e coisas aí. E não vou longe, até eu estava, como? Eu vou explicar, nunca usei droga dessa alucinógena. Mas, exemplo, o remédio. É uma droga? Porque você deve tomar, é uma muleta. Por um período. O anti-inflamatório já tinha passado, 3 meses, eu passei 1 ano e meio tomando. E o mal que estava me fazendo, lembra que eu estava inchado? Então, o segredo, primeiro, a dica que eu falo, a pessoa tem que acreditar em Deus. Atos Apóstolos, capítulo 16, diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Então, como é importante primeiro você ter essa experiência de Deus. E aí, aos pouquinhos, você vai chegando, porque a pessoa tem que admitir, exemplo, eu só me libertei quando no Fantástico. Sim. Tem que ter muita coragem. Um padre assumir, porque as pessoas imaginam, um sacerdote vai passar por depressão. Eu chegar e falar, gente, estou passando por uma depressão. Mas essa coragem veio dele, porque foi lá minha libertação. Quando eu reconheço, já é meu sinal, já estou sendo liberto. O reconhecer. O reconhecer. Então, oração. Primeiro conselho que eu dou à pessoa que ela crê em Deus. Comece a orar mesmo com fé, que Deus age. Porque muitas vezes
Ele vai escolher, colocar alguém, um anjo, na vida dessa pessoa, que vai, ou uma situação que vai tirar. Eu sou testemunha de várias pessoas que saíram da droga. O meu primeiro CD, a renta toda que a pessoa foi, compramos uma casa para a recuperação de drogados. Eu falei, eu não posso assumir essa função, não é minha, mas eu doei, tá lá. E quantas pessoas já são 20 anos se recuperando, mas o grande segredo, a pessoa tem que querer. E o testemunho da família. Tem que ter muito amor, né? Muito amor, muita paciência. Verdade. Tá? E crer no poder de Deus. Tá? E depressão, muitas vezes, a pessoa que está, não só, ela buscou, é uma fuga. Então eu digo a vocês, nós estamos acompanhando agora, não, é difícil, tá? O que eu vou falar, eu estou aprendendo ainda. Não fuja dos problemas. Glória a Deus pelos problemas. Por quê? Porque no problema, nós cristãos nos acomodamos. É verdade. Eu digo hoje, o Brasil está passando uma situação, com 48 anos de vida, não quero saber, não vou entregar a tua idade, mas eu falo a minha, eu falo. Eu nunca vi uma situação do Brasil como hoje. É verdade. E nem eu com 36 eu entrego a idade. Eu vou em todo lugar. Tá, eu estou agora com o lançamento, essa é a 26ª cidade do CD, do livro. Do né? livro. Que é o trabalho de evangelização, mas era o CD, e esse livro, nossa, e o carinho que eu amanhã vou estar no shopping. Sim, Guatemi, Guatemi, das 14 horas atendendo as pessoas, só lembrando, filia, que você falou 12 milhões, se for de água, você imaginou, eu não saio daqui, né? Então, porque eu vou atender, não tem nada de senha, eu atendo as pessoas com o maior carinho. Mas voltando, ao que ele colocou, a gente foge do problema, encare. Porque quando você encara, você imagina um pássaro. Nós somos criados para voar. Então muitas vezes o Senhor permite, Ele permite e te lança. Você não sei se você já viu o filhotinho quando tem que dar o primeiro voo, ele lança. É verdade. Aí na hora a pessoa fica meio desespero, começa a bater asa e quando vê está voando. Então enfrente o problema e não fuja, não empurre com a barriga. Boa dica, buscar a Deus, louvando, muita oração, reconhecer o erro e enfrente o problema. Aqui tem uma caixa, a caixa preta, mas é a caixa da bênção. E eu queria que o senhor colocasse a sua mãozinha aqui. Não se preocupe, não tem nada não tem nenhum bicho aí. O senhor vai tirar um tema. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Vamos ver o tema que ele tirou. Dinheiro. Rapidinho. Não podeis servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro. Não tem como. É isso. Infelizmente, nós estamos num mundo em que muitas pessoas, até muitas vezes, em nome de Deus. Só que tem o seguinte, isso aqui é uma passagem. O que eu vou levar para o céu. Que adianta, eu não esqueço que eu visito muito um lugar velório. E quando eu chego, a pessoa chega, um velório tinha 12 pessoas. Aí, é o Padre Marcelo que está. Algumas coisas que eu tenho. Aí todo mundo quer, né? E eu, com carinho, falo, eu vou sim. E aí eu fui nos velórios. Eu posso dizer para você, esse serviu ao Senhor, aquele não, aquele sim. Por quê? Pelo testemunho. Você vê o sofrimento, foi amor. Porque só quem foi amor marcou, e você vê que não é falsidade. O outro, você vê frieza. Aí você sai, eu até fico curioso, que eu tenho um amigo meu, que é o Chicão, ou um outro amigo que eu pedia, vai perguntar como é que está a situação. Vira e mexe, briga familiar por bens. Por causa de dinheiro. Padre Marcelo Rossi, o senhor falou algo muito sério em relação ao dinheiro. E por causa do dinheiro, a gente tem visto que a competição fica cada vez maior, né? Mas isso, sem ser no mundo cristão, é muito comum e acontece desde que o mundo é mundo, né? A competitividade, a competição. Agora, a gente, infelizmente, tem visto isso no mundo cristão também. Líderes, né, competindo uns com os outros e de diversas religiões, né? Cristãs, eu estou falando, né? O que o senhor acha sobre isso? Como é que o senhor enxerga isso? Haverá só um pastor e um só rebanho, o Evangelho de São João, capítulo 10. Sou apaixonado pela Bíblia, tá? E uma coisa muito séria. Primeiro, o Senhor, eu creio que um dia seremos um só novamente. Porque o Gandhi, ele estava para se converter. Muitos não sabem disso. Ele leu a Bíblia e falou, não, eu vou me converter. Quando ele viu a nossa divisão, ele falou, me desculpe, é muito linda a palavra de Deus, mas vocês não a vivem. Eu prefiro continuar com a minha fé.
Então, infelizmente, não é lindo, pelo contrário, é uma vergonha, que devemos buscar esse diálogo ecumênico, como é importante. Tá nesse Deus, né, verdadeiro, eu acredito profundamente nisso. A gente está aqui com algumas pessoas na plateia, né? E tem uma pergunta. Enquanto a gente posiciona, deixa eu pedir mais um... Que o senhor pegue mais um tema, por favor. Isso. Qual o tema? Marcelo, divórcio. E aí, Padre Marcelo? É sério, nós estamos no mundo... Bem, eu digo como sacerdote, como padre, depois, né, que não, até os 2, 3 primeiros anos de sacerdócio, eu fazia muito casamento, como diácono também. Depois eu posso contar no dedo, até porque as pessoas muitas vezes, quer que é o Padre Marcelo, ou Padre Marcelo, mas não serve de Deus, entendeu? E eu sou muito firme, para fazer um casamento eu quero conhecer bem, porque na verdade, o casamento, quem faz, eu sou apenas um assistente nesse sacramento. É o homem e a mulher. É verdade. E ouso dizer, dos casamentos que eu fiz, infelizmente, 80% dos casamentos não aconteceram. Por quê? Porque a partir do momento, eu podia ficar aqui, mas pelo menos alguns casos, se uma pessoa casou grávida, se a pessoa casou por coação, ou por causa de dinheiro, tudo isso, não quer dizer que quando a gente fala, anulou um casamento a igreja. Não houve casamento. Ou a pessoa, quantas vezes eu já fiz, se você perguntar para o noivo totalmente alcoolizado para falar, Deus. já passei, nossa, é a vergonha da família. E aí eu tenho que anotar tudo, ó. Infelizmente ele estava alcoolizado. Então são fatores, né? Agora, mas voltando para o divórcio. Infelizmente nós estamos no mundo do eros. Do mundo que as pessoas usam do descartável. Esse é o mundo do fast food, comida rápida, que faz mal. A pessoa não come. Exemplo, daqui, com exceção eu também sou ex-militar, então estou vendo majores aí, Deus abençoe e proteja aí a plateia, mas com carinho a todos, né? Quem aqui almoça, por favor, levante a mão. Quem almoça, Quem levanta almoça? a mão. Que pergunta mais boba, é lógico. Tomar café da manhã. E a verdade, nós temos direito na lei, 1 hora, nos é dada 1 hora para uma alimentação. Quem utiliza essa 1 hora? Quem come, no mínimo, em 35 a 40 minutos? Só 2, 3. 3 pessoas. A verdade, hein? Olha, não. 2. Tem maior Meia hora. paciência de estar ali mastigando, né? 15 minutos. Gente, eu acho que eu como em 5 minutos. Eu tô falando isso, você não come, você engole. Primeiro, engole, né? a primeira digestão acontece aqui, É verdade. na boca. Você não está saboreando, você não está saboreando. E Aí come demais, É. fica com obesidade, não sabe por quê. Dores no estômago e tudo. Inclusive, esse mundo de internet, né? Facebook, Que é uma benção. Instagram. Se você for ver, Mas, a faca sim, na mão de um médico salva. é verdade. A faca na mão de um assassino mata. Agora, a internet de hoje está um perigo. É verdade. Está deixando Por as quê? pessoas muito fúteis. Não, as pessoas... Eu tenho Face, tá? Só no Face. O senhor mexe no seu Face? Nossa, lógico, são 7 milhões e meio de pessoas. O que senhor acompanham. responde às pessoas? Quando eu posso, eu tenho É? uma equipe que me ajuda, tá? Eu sou Certo. tenho que ser honesto, porque não é possível tudo. Sim. Mas eu estou de olho, tá? Mas o Face meu pessoal, eu não quero ter. O WhatsApp, não. Por quê? Porque eu acho que é uma intimidade tão séria. E aqui eu questiono, um dos motivos da depressão também. Quem tem celular, por favor, é o meu Quem tem tiro aqui. celular? Todo mundo, né? Todo mundo, celular. Primeira coisa, atenção, um check-up para saber se a depressão está tomando conta de mim ou não. 4 dicas. Primeira, tristeza, seja qual ela for, não tem desculpa. Perdi um familiar, passou de 4 semanas. 4. Já pode ser depressão. Você continua com aquela tristeza ou tem que tomar algum remédio para passar? Busca ajuda médica. Tem uma coisa errada. Segundo, 4, rapidinho. Segundo, quando você acorda, a primeira coisa que, aliás, quem usa o telefone celular como despertador é um perigo, porque ela acorda, em vez de louvar a Deus, a primeira coisa é para ver qual é a pessoa que ligou ou se tem alguma mensagem de texto. É verdade. Tá? Então você fica tão... E outra coisa, detalhe, no mundo da TV, você é jornalista formado? Sim. Tá? O que eu pego de jornalista,
por causa de tanta informação negativa, porque Com depressão. depressão, síndrome de pânico, Meu principalmente. Deus. Por quê? Senhor, nos livra, Senhor. Não, mas é sério. Você vê tanta desgraça, que é a É palavra. verdade. Mas tanta, e você vai bebendo isso, Sim. isso. E você é muita informação, pouca formação. E aí o que acontece? Você cai em depressão. É verdade. Bom, a gente tem uma pessoa da plateia para fazer pergunta e temos um pedido também, né? Tiziana, qual pergunta, Tiziana? Tiziana de Paula, levita da Casa do Senhor, da comunidade católica. Deus Novo abençoe. Caminho, né? Jesus, nosso Senhor. Que nos está com a abençoe. gente hoje aqui, louvando a Deus, né, Tiziana, com a banda. Qual a Tudo pergunta? bem, padre? Glória a Deus. É uma graças a alegria Deus. muito grande estar na sua presença. Amém, amém. Viu? Eu estava lendo aqui um pouquinho da introdução. Do livro Duas dele. coisas me chamaram a atenção. O senhor começa dizendo que os motivos do Senhor são sempre imprevisíveis, né? E o senhor termina dizendo que foram cumpridos os desígnios de Deus, né? Percebi que estava plenamente recuperado da depressão no ponto final do último capítulo deste livro. A gente percebe claramente a unção do Espírito Santo na sua vida e de como Deus se apossou do seu coração nesse momento de dificuldade, né? Onde o senhor encontrou o seu limite, mas que Deus também se apossou e transformou em glória, né? Para a vida de muitas pessoas. Eu, como serva também, de forma simples, lhe pergunto, né? Em que momento essa unção do Espírito Santo foi de maneira forte no seu coração, para que o Senhor tivesse a plena convicção do que deveria e do que precisaria ser feito? O último capítulo. Quando eu terminei o 14º, que chama-se autoimagem, eu comecei a perceber, eu amo a Deus. Ele é o sentido da minha vida. Jesus é o meu Senhor Salvador. Isso não tem dúvida. E eu quero amar o próximo. Mas eu estava esquecendo o básico. Cuidado com a palavra, que é um perigo. Mas é sério. O narcisismo, isso é um perigo. Mas eu não estava me amando. A partir do momento que eu percebi que eu estava servindo ao Senhor, mas eu também não estava me cuidando. Exemplo, sou formado em educação física. Eu estava com 128 quilos, tomando anti-inflamatório, como eu estava. Eu sou templo de Deus. Esse corpo pertence ao Senhor. Eu estava machucando esse corpo. Então, aí eu voltei, eu percebi e que não, meu Deus, eu preciso mudar a vida. Comecei a ginástica, voltei a fazer a esteira. A minha oração, o meu louvor, eu aproveito, uno a esteira, ou quando eu posso caminhar, a caminhada é mais difícil, porque as pessoas não deixam, tem que ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Mas eu não deixo de fazer, 10 km por dia, tá? Não importa a idade, um alongamento, mas louvando. Comecei a usar, em vez de ficar na televisão, vendo série, mudei, comecei a orar, Olha aí. comecei a louvar, e aí... Teve a graças busca, Deus, né? Gente, eu quero dizer assim que realmente ele tá aqui em Fortaleza, né? E teve um dia tão lotado, né? Tão cheio, mas ainda assim atendeu o nosso pedido, nosso convite de estar aqui com a gente para trazer essa mensagem tão poderosa, né? De um homem que sabe o que é superar uma depressão, um homem que tem tantos conselhos para nos dar. Detalhe, só posso Sim. corrigir uma coisa? A depressão é uma luta diária. Sim. Tá? Ninguém pode dizer, estou liberto disso. Como ninguém pode dizer, eu tomo muito cuidado com nossos irmãos evangélicos, estou salvo. Verdade, mas a cada dia eu tenho que mostrar isso. Existe um espinho na Não, carne que é preciso vencer Não, diariamente, porque né? eu estou salvo em Jesus, mas São Tiago é muito claro. Não basta a fé é fundamental, e as obras. Então eu tenho que viver, não basta ser verdade. ouvinte. Tem que ser praticar a fé, praticante. É praticante. isso aí. Bom, Eles pediram para cantar. Eu disse não, porque eu não vou cantar em playback. Se desculpe, mas eu gostaria de terminar com uma música que o meu querido irmão Lázaro, as pessoas muitas vezes questionam que tenho várias músicas minhas. O último CD só gravei músicas minhas até para mostrar isso. Pô, o padre não sabe compor? Sei. É que eu fiz questão, gravo músicas evangélicas para mostrar que o meu trabalho, você fez uma pergunta, qual é a minha missão? A Nielsen lançou, vocês ainda vão saber, vai sair na grande mídia, e é muito sério para nós, para todos. Cuidado, eu vou lançar um alerta aqui. A Nielsen, quem não sabe, é o maior Ibope que tem do mundo, que faz uma empresa super séria. Nós somos católicos, 1.200.000.000. Aí vem o número de evangélicos, o que está crescendo demais, realmente os islâmicos, respeito.
Mas o que me assustou foi a estatística que serve para nós cristãos. O que está acontecendo na Europa está vindo para cá. As pessoas estão perdendo identidade religiosa, mas assim, de igreja. Para que ir à igreja? Então, meu Deus, você que é evangélico, não deixe de ir na igreja. Não, eu rezo em casa. Cada vez mais a fé é subjetiva, internet. Então, o que acontece? Eu me isolo. Isso é um perigo. Porque agora vem a estatística. Desse 1 bilhão e 200, olha a missão que eu tenho como padre. 100 milhões frequentam a igreja. Olha só. 100 milhões. 1 bilhão e 100 que não vão. Isso não é católico, estou falando. Os evangélicos também é a mesma coisa. Tem lá frequência maior, tá? Isso eu reconheço. Trabalho muito maior. Mas por quê? Se declara, mas não vive. É verdade. Então, que missão É preciso linda. mergulhar Mergulhar em Deus. em Deus. E a música que eu queria cantar, né, Sim. seria... Se Do puder tirar, Lázaro? por favor, preciso zerar a capela. Tira o beijinho. Senão a orelha é grande e o som. A minha vida é do Mestre. Quem conhece, me ajude. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Por favor. Minha esperança é meu Mestre. A estrofe do Lázaro foi muito feliz. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei. Não vejo mais o cais. Só Deus e eu agora. Por isso, a minha vida é Do Mestre. meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança. Aí o Lázaro não pôs, mas na unção eu senti. Faltava só essa palavra. E seu nome é Jesus. E a ele uma salva de palmas. A ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Padre Amém. Marcelo Rossi aqui no programa Paz e Amor, que amanhã vai estar a partir de que horas, 14 padre? horas, 14h30, né? Mais precisamente. E lembrando, a Lá única no coisa- Iguatemi. No Iguatemi não tem senha. Eu só peço às pessoas que têm algum problema de locomoção, elas vão ter preferência de idade, Sim. tá? E atendendo com amor. E o mais importante, Senhor, que o Espírito Santo vem, nos batize cada vez mais e possamos ser testemunhas vivas desse Eu Deus. posso pedir para o senhor ficar de pé junto E só comigo? não esqueci de falar uma coisa, tá? E o filho é para colorir. Ah, Foi uma que ideia lindo. que é fantástica. Para criança. Não, é para mulher. Olha, Só que estourou para criança. A ideia, Uma terapia. Você sabe, porque isso aqui foi provado. Isso aqui é científico, tá? Pintar, eu nunca pintei, gente, nunca. Pintar, minha irmã é psicopedagoga, pintar ajuda muita pessoa, eu não sabia. Aí eu falei, por que não pegar imagens cristãs, tá? Eu peguei e colocar para pintar. As crianças estão pegando, os adolescentes, tá? Olha São que imagens do lindo. novo santuário, você vai, só que sem cor. E um pouquinho do que eu falei. que bacana. A depressão, faltava o colorido. E quando você pinta, reúne a família. Mas a ideia era pegar a mulher. Acabou pegando a criança. Se acertou em cheio. Que coisa Deus linda. abençoe. E Olha, e tá aqui o livro. Esse aqui, eu acho que esse aqui vai ser meu. você vai fazer uma vez que eu falo. Assinado especialmente. Olha, obrigada. Jesus abençoe. Eu queria que o que o Espírito Santo Amém. nos unja cada vez mais. Amém. Eu queria que o senhor deixasse uma bênção especial para quem está em casa. E muito obrigada mesmo. Paz Você e que amor. está em casa, eu estou aprendendo. Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Não, seja ele qual for. Mostre seu problema. O poder e a força do nosso Deus. Deus abençoe. E eu vou dar o abraço que todo mundo quer dar. Jesus abençoe.